E agora é com muita satisfação que nós convidamos para que possa dar uma aula magna tratando desse tema tão importante, trazendo o tema Extensão na Saúde, Desafios e Possibilidades, o professor Naumar Monteiro de Almeida Filho, professor titular da Universidade Federal da Bahia. O nosso aplauso, então, ao professor Naumar. Bom dia a todo mundo. Vocês viram que eu não vim preparado, não botei meu blazer ou paletó ou alguma coisa, porque já me aposentei por um lado e posso dar alguns luxos, né? Aposentei há bastante tempo já, né? E não tenho nenhum cargo, aí eu admiro todos com esses cargos, muita coragem, e já dei minha contribuição e minha solidariedade em especial ao reitor, porque reitor não é professor Pascoal, é aquele que, quando tudo dá certo, é da grande equipe, da grande instituição, mas quando tem algum problema, é exatamente, vão atrás da gente, né? Pois bem, mas o que eu preparei para conversar aqui com vocês, então já faço um primeiro registro, não é uma aula magna, eu vou tentar nessa hora até ver se sobra algum tempo no fim, para a gente, pelo menos, ter um diálogo direto sobre esse tema. A extensão na saúde e a organização dessa apresentação diz respeito, é uma proposta de pauta para a gente conversar, revisar debates anteriores. Ninguém tem formação de reitor, né? Nem de gestor, na verdade, na universidade, nenhum de nós tem formação de gestor acadêmico, a gente tem que aprender fazendo, né? E é bom aprender estudando, né? E debatendo, discutindo. Aí, em 2016, eu fui para um ForProEx, né? Eu estava reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e o ForProEx foi em Porto Seguro, né, que é um dos campi dessa universidade. Aí eu tinha que conversar sobre extensão, mas o conceito da Universidade Federal do Sul da Bahia era o seguinte: é uma universidade que não tem pró-reitoria de extensão, porque o conceito é que toda universidade é um dispositivo de participação social, de responsabilidade social, de integração na sociedade, né? Então, toda pesquisa, se ela não tiver uma referência social, não é para ser feita na universidade. O conceito, assim, até radicalmente falando, era esse. E todo o ensino precisa ser realizado nos ambientes concretos de prática, né? Aí, a nossa universidade, lá no sul da Bahia, não tinha pró-reitoria de extensão, mas tinha uma pró-reitoria de tecnologia de informação. Eu não sei se a gente antecipava a questão da pandemia, né? Era uma das pró-reitorias meio. E o que seria, talvez, equivalente, nesse aspecto, é uma pró-reitoria de sustentabilidade e integração social. A gente chamava assim. E, na verdade, só tinha uma pró-reitoria de ensino, porque a avaliação de que as universidades que temos, elas se fragmentam em focos, em funções, em atividades, né? Produz uma separação, que é uma separação contraditória até com aquele preceito constitucional da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. E cada uma dessas separações tem uma separação no ensino especial que eu acho que ainda padecemos dessa separação, que é a graduação distante, separada, isolada da pós-graduação. Tanto, não estou fazendo nenhuma crítica à estrutura, porque as estruturas são históricas, né? Mas talvez seja uma diferença bastante importante
no modelo de universidade que temos no Brasil do que existe nos países de liderança acadêmica. É que nós aqui separamos graduação de pós-graduação. E é uma separação que tem a ver com a reforma de 68, mas esse é outro assunto que não é o de hoje. Deixa eu voltar aqui. Em 2016, eu participei já de um evento na Unesp sobre extensão. Em seguida, o ForProEx Nacional, em 2017. A EASH-USP me convidou em 2018 e fizemos um evento muito interessante, aprendi um bocado nesse evento sobre extensão, e aí a Unesp me chama em 2018 também para o encontro sobre extensão universitária. E aqui só dá Unesp, olha, mesmo o Congresso de Extensão e Cultura das Estaduais Paulistas e a COP o ano passado. E aí foi quando o Raul me disse, olha, a gente tem que continuar essa conversa numa oficina que está programada. E quando eu recebi o convite, disse, um convite nessa sequência, eu vou aprender mais ainda. Então, minha proposta de pauta é, primeiro, revisar esses debates anteriores muito rapidamente. Aliás, está tudo gravado no YouTube, a gente pode recuperar. Segundo, retomar alguns pontos de reflexão crítica nesse processo. Terceiro, é voltar a essa primeira fase do debate, a revisão dos conceitos de extensão universitária, porque Raul falou muito corretamente, não é só uma questão de nome, também uma discussão conceitual, quer dizer, não só o que significa, mas em que contextos se aplica isso que chamamos de extensão. E aí entramos no assunto, prospectar as tendências atuais no campo da extensão, com foco na saúde, evidentemente, e espero abrir um diálogo sobre o que fazer, né? Como encaminhar, né? Pois bem, olha, na EASH, a discussão estava muito em relação a esses conceitos que estão na base da ideia de extensão. O conceito de Estado, de mercado, de sociedade e comunidade, que a gente usa muito para justificar um conjunto de atividades que são atividades que, às vezes, são dissonantes com aquelas que a universidade se pauta, se estrutura, né? Aí tinha uma discussão muito, que estava muito, digamos, integrada num certo momento, em função, e aqui é só a lâmina de conclusão, das 4 legitimidades que a nossa instituição se debate o tempo inteiro. Aliás, uma parte importante do discurso, inclusive do discurso oficial das instituições universitárias, por que a sociedade não nos valoriza, né? Porque a gente precisa estar o tempo inteiro tendo que demonstrar que temos um valor social histórico, né? Tem uma legitimidade jurídica, está aqui, estatutos, normas. No caso brasileiro, é um caso extremo, não tem nenhum país do mundo que coloca a universidade na Constituição, que ela precisa ser autônoma e ainda diz que é para ser indissociável, né? Então, eu até hoje não entendi bem o lobby dos reitores da época, né, Pascoal? Conseguiu colocar isso dessa forma, mas está lá. Então, tem uma legitimidade jurídica, né? Tem uma legitimidade acadêmica, são redes de pesquisadores, de acadêmicos no mundo inteiro. Tem uma legitimidade institucional, ela precisa se recriar a cada dia, quer dizer, é uma instituição que todo dia ela se refaz, né? E tem uma legitimidade social, que nesse caso tem muita ambiguidade, muita contradição, pelo fato de que foram instituições, na sua história, criadas no isolamento. O isolamento do mosteiro medieval, o isolamento da Torre de Marfim, e um certo orgulho de se dizer que está separado do mundo, né? E aí depois tem aquela questão de como sustentar, assim, do ponto de vista da legitimidade social, uma instituição que
em algumas situações da história, ela se define como para preparar elites. A raiz, inclusive registrada, de história da Universidade Brasileira era para preparar as elites. E das universidades paulistas, mais ainda, porque a USP tem isso, né, nos seus documentos de início, né? E é interessante, vou só fazer uma observação assim, lateral, que a Unesp se contrasta com essa, na sua proposição, né? A sua diferenciação, assim, grosseiramente, a USP em formato de construção de elite, a Unicamp numa relação com o mercado, com o sistema produtivo, com as questões tecnológicas, e a Unesp com a sociedade e a comunidade. Tal. Então, isso aí foi uma discussão que eu levei para dentro da USP, um pouco nesses termos também. Aqui, em 2018, já, né, as reflexões críticas sobre esse conceito instrumental de extensão com foco na educação, o tema, e exatamente, olha aqui, ó, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Foi uma discussão que eu tive assim, a ocasião de contribuir para mostrar que a história das universidades, ou das instituições que se chamam universidades, tem uma referência que, em certo momento, até há um modelo de universidade sem universidade, ou melhor, um modelo de educação superior sem universidade. Por isso que as universidades brasileiras, digamos, o pensamento assim, comum sobre ela fala mais das faculdades do que da instituição que agrega ou que congrega, que se chama universidade. As pessoas dizem assim, eu vou prestar para a faculdade. É aprovado na faculdade, faz o curso inteiro na faculdade, e quando termina, aí sim o CNPJ da universidade define e tem o carimbo do diploma que é da universidade, mas toda a vivência é uma vivência isolada, né? Algumas instituições mais, outras menos, e tal. Pois bem, o terceiro, que na verdade é o quinto momento dessa discussão, foi o Congresso de Extensão e Cultura, em que aí eu busquei trabalhar o sentido da democracia. Quer dizer, quando se indica que a extensão, ou atividades que se chamam de extensão, é uma referência para a universidade se estender à sociedade, está implícito que ela não faz parte daquele corpo para o qual, daquele espaço para o qual ela precisa se estender, né? E aí, numa perspectiva de discussão da extensão, ela tem que ser uma discussão politizada, né? E então eu busquei trabalhar alguns argumentos de Anísio Teixeira, Paulo Freire e Milton Santos, né? Numa indicação, eu acho que foi aí que Raul achou que era interessante a gente continuar a conversa, né? De 4 sentidos de democracia na universidade. A democracia pela inclusão social, que era o assunto do evento seguinte, né? A universidade como formadora nos valores da democracia, uma governança intensamente democrática, né? E uma instituição que ativamente promotora da diversidade, e por isso antirracista, antielitista, que já é mais difícil para ela. Ser antirracista talvez não seja nem tão difícil, já está a se fazer, mas ser antielitista é mais difícil para uma instituição que se constitui numa certa separação da sociedade, né? E, por último, aí já na COP, eu apresentei uma proposta da gente interpretar essas questões já numa base teórica, que é essa teoria da colonialidade, e, de alguma maneira, até superando um modelo interpretativo da universidade como reprodutora de distinções, diferenças e hierarquias sociais, né?
Aqui é o Aníbal Quijano, que é o iniciador dessa teoria da colonialidade. Aí eu discuti alguns dos teóricos importantes dessa teoria, porque a teoria da colonialidade indica que nós fomos colônia, historicamente, politicamente, submetidas, ou resultantes de um processo de colonização, em um regime colonial, que podia ser definido como colonialismo. Magicamente, isso não desapareceu com a independência em 1822, porque as marcas ficam, e essas marcas que ficam são muito ocultas, elas são muito, assim, fazem muito parte de um inconsciente coletivo. Isso significa que as pessoas não sentem, as instituições não sentem, mas são. Então, o conceito de colonialidade quer dizer isso, quer dizer, aquele passado continua presente, só que escondido, camuflado, omitido, negado. Quando se fala, todo mundo vai negar. Nenhum racista assume que é racista, né? Nenhuma instituição originada nesse formato hierarquizado, excludente, o elitismo não é por outro motivo, senão por uma certa meritocracia, ou por um mérito, sem avaliar os contextos e as raízes desses méritos diferenciados, né? Pois bem, os teóricos dessa teoria da colonialidade falam da colonialidade do poder, do saber e do ser. E, evidentemente, a reprodução da colonialidade do saber é destinado a ser feito por instituições específicas para isso, que são as instituições da educação. E no topo dessa pirâmide estamos nós, né? E enquanto a gente não refletir sobre isso, continuaremos fazendo sem sentir, sem pensar, etc. Assim, se eu só voltar aqui, porque em acréscimo a essa discussão, eu fiz uma sugestão de a gente estudar e talvez até chamar, eu sugeri a Raul em algum momento, até muito melhor do que eu poderia avançar, chamar Muniz Sudré, que tem escrito muito sobre isso, a partir do Pensar Nagô. Pensar Nagô, se for para representar uma forma de pensar, que é uma forma anticolonial, contracolonial, e que pode servir, talvez, como um antídoto, uma antítese à colonialidade, né? E nesse Pensar Nagô, esses temas para se introduzir na referência consciente das universidades, a questão planetária, a acessibilidade ecossistêmica, a propensão à mudança. Aliás, se a gente for pensar o quanto das nossas práticas são práticas de conservação e que nós somos muito bem-sucedidos em formar sujeitos acomodados no que fazem, né? Isso é uma contradição com instituições que têm mandato histórico para serem sempre criativas, inovadoras, fazer o que nunca foi feito, né? E temos uma certa dificuldade nessa realização. Solidariedade e empatia, opa, voltou tudo, olha. Pronto, mas recuperamos aqui. Solidariedade e empatia e um pensamento transepistêmico, quer dizer, um pensamento capaz de sair de suas raízes, de suas matrizes, não só dialogar, mas interagir e se transformar nessa interação. Isso é o diálogo, né? Diálogo no sentido mais amplo. E aí o que eu pensei, já estou, de certa maneira, completando essa revisão super breve, super telegráfica, né? Os pontos que nós levantamos na COP, na reunião da COP, para refletir criticamente, pensarmos uma instituição que, para ela ser inclusiva, ou é uma redundância ou uma contradição. Esse é um dilema aqui. Eu vou passar para o lado de cá, que é só para a gente mudar a perspectiva também.
o que chamamos de inclusão ou instituição inclusiva é redundante se a gente pensar que não faz sentido ter universidade que não seja inclusiva. Ou é contraditória, é uma expressão contraditória, porque é uma instituição que muitas vezes se estabelece na diferença, demarcando que ela é especial, que não é para todos, é para poucos, mesmo que esse processo seletivo seja tão excludente que a instituição tem demandas, tem procura tal que ela para sempre estará destinada a atender ou a acolher, a palavra acolher é muito diferente de atender, uma fração mínima daqueles que buscam. Deixando para outras formas institucionais o mandato da educação para aqueles sujeitos que não alcançaram essas olímpicas separações, né? Eu acho isso interessante a gente repensar, porque há um certo orgulho, no geral, das instituições serem competitivas. Quer dizer, o acesso ser competitivo. E isso se transmite para as unidades que compõem. O processo seletivo, o vestibular para a minha instituição, tem uma taxa de aprovação mínima. Taxa de aprovação mínima significa uma recusa máxima. E isso se transmite, inclusive, para as práticas, para os componentes curriculares, que normalmente São Paulo chamam já de disciplina, né? Para as disciplinas. Então, as disciplinas também se hierarquizam dessa maneira. Então, é um ponto para a gente refletir. O segundo ponto é que o mundo está apresentando uma demanda cada vez mais clara para uma formação transdisciplinar. O Carlos já trouxe esse tema e agradeço a referência. Fiquei encabulado na Bahia, a gente diz assim, né? Fiquei encabulado porque você me nomeou como grande pensador sobre o assunto. Apenas eu tento traduzir essa discussão, que é uma discussão pouco entendida, porque a discussão da transdisciplinaridade é pouco entendida, porque ela aparece como uma questão de convivência entre saberes. E o que está em causa é a superação desse modelo de saberes separados, né? O termo trans, com suas várias conotações, mas o termo trans quer dizer também além. A Gália cisalpina, a Gália transalpina, aquela além dos Alpes, né? A raiz é mais além do que atravessamento, do que integração, né? E esse tema aqui até de mais difícil a formulação, que é a ideia de que a profissão é uma forma de organização do trabalho que separa, que isola, mas que hierarquiza. Então, a formação universitária no Brasil é uma formação profissional, profissionalizante e profissionalizada, o que significa que nos submetemos a um regime de organização do trabalho baseado em profissões. E vocês sabem a origem da palavra profissão. Tem a ver com as corporações, as guildas, as castas, que têm um juramento. A profissão é isso, é uma profissão de fé. Eu professo, né? E aí a profissão implica uma forma de educação que é separada das outras profissões. É claro que aí no campo da saúde a gente lamenta muito, por exemplo, a dificuldade do trabalho em equipe. Como é surpresa se cada um foi educado numa trilha, vai encontrar depois numa situação hierarquizada de poder, já separada, já definida, com práticas que são interditas para uns, permitidas
para outras, e formas que muitas vezes são mais de confirmação de conflitos do que convergências, né? Então, eu diria que temos aqui um ponto também importante para refletir criticamente, né? Eu conversava com o Pedro, né? Aí, a questão principal é essa, talvez, né? Um espaço para a formação geral e comum. Muitas vezes a gente chama tronco comum, não é exatamente a ideia de tronco comum, é a ideia dos sujeitos interagirem nos processos educativos, independentemente de suas escolhas de carreiras e outras questões, né? Isso aqui é uma urgência, e eu, muito feliz, verifico que a Unesp está nesse caminho. Educação para a sustentabilidade planetária. Aí, é claro, quando a gente traz esse tema, aí alguém vai dizer, isso já fazemos, muita gente diz isso, né? Ou então chega e diz assim, não, nós temos uma matéria que dá conta disso, né? E é claro, aí temos uma discussão de será que essa matéria que dá conta disso resolve, né? É claro que não resolve, mas essa questão da sustentabilidade planetária já é parte do nosso cotidiano, né? Recordes começaram a ser quebrados de a sensação térmica, cada dia muda. O assunto principal, em boa parte do Brasil nessa semana, foi essa grande bolha de calor que nos afetou a todos e tal. E o ponto que temos, a questão mais já transepistêmica da ecologia dos saberes, está aqui em destaque, e eu acho que é um tema que tem muita coisa escrita, muita coisa falada, mas basicamente é um projeto de revisão da cultura institucional da nossa universidade. E tem eu acho, uma referência muito contemporânea, muito atual, de um certo espanto que temos, e, aliás, em algumas das falas dos nossos líderes institucionais, hoje aqui isso aparece, quer dizer, como entender que ainda exista a possibilidade do negacionismo, do obscurantismo, porque os sujeitos têm uma dificuldade de compreender as matrizes do saber científico, ocidental, eurocêntrico, que representamos, né? Tem alguma questão de comunicação, quer dizer, não estamos conseguindo chegar lá, por mais que tenhamos a intenção de produzir extensão. A extensão está batendo em paredes, quer dizer, nossa capacidade de chegar tem uma série de elementos. Por quê? Esse conhecer implica reconhecer, criar implica recriar, né? E o tema da mudança, eu acho que vai merecer muito mais oficinas, simpósios, para ser melhor compreendido. Como é que conseguimos ser tão contraditórios, instituição com o mandato de criar, inovar, fazer o que nunca foi feito, ser capaz de, cotidianamente, e sem sentir, né? Formar sujeitos que têm uma dificuldade imensa de lidar com o desconhecido, com o novo, com o que ainda não se conhece, né? Solução, algumas delas são intervenções em estrutura curricular. A palavra, por exemplo, na extensão que mais aparece é curricularização da extensão. Eu acho que vai merecer uma discussão. Tem soluções em arquiteturas curriculares, em programas, mas as soluções mais tentadas são aquelas em conteúdos. Podemos salpicar
temas de sustentabilidade, de integração, de antirracismo, de consciência política, de metodologia científica, podemos salpicar nos currículos. Aí também temos soluções nos processos pedagógicos, uso de tecnologias, revisão de práticas, né? Mas, cada vez mais, há uma evidência de que temos uma questão de cultura institucional. E aí é mais difícil. Mais difícil no sentido de que é possível se transformar com facilidade em uma legislação. Certas normas são propostas, aceitas, aprovadas ou não, né? É possível se mudar modos de fazer alguma coisa, mostrando mais eficiência, mais efetividade e tal. Agora, mudar crença, mudar convicção, é uma intervenção em processos que são processos muito profundos, que não estão no registro da racionalidade, né? São processos semióticos, são processos simbólicos, são processos interativos, são processos políticos, micropolíticos, são não ditos, são interditos, quer dizer, questões são tabu, né? E são mitos, e me perdoem usar essa palavra que foi, digamos, sequestrada do nosso vocabulário, né? Mas são mitologias, né? Lidar com isso não é simples, né? E é preciso um exercício, quase como uma certa psicanálise institucional permanente, né? Para lidar com essas questões, né? E aí eu já entro no terceiro ponto daquela nossa pauta, que talvez valha a pena a gente revisar os conceitos de extensão. Tem muita coisa escrita. Raul deve ter uma bibliografia imensa, muitas normas, né? Pedro estava citando a resolução do Conselho Nacional de Educação, tem muita coisa escrita, né? Mas o que eu vou trazer para vocês é recuperar uma coisa que para mim foi uma surpresa, porque no momento em que fui desafiado a entender a questão da extensão, naquelas discussões, a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar o livro de Paulo Freire, Extensão e Comunicação, que eu tinha lido lá jovem ainda, e aí fui reler, e fiquei impressionado porque a compreensão desse livro, Extensão e Comunicação, um livro de 1983, Paulo Freire era um anti-extensionista convicto. Ele escreve, olha o que ele escreve, a citação, página 10, a ação extensionista envolve, qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem de ir até a outra parte do mundo, entre aspas, considerada inferior para a sua maneira normalizá-la, para fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo. Ele faz equivaler a extensão ao processo de dominação, né? Olhem, esse quadro aqui está também entre a página 9 e 10, os sentidos da extensão, né? Principalmente aquele sentido de dar, projetar, lançar para um outro, que é um outro inferior, né? Aí, quando eu tive essa compreensão, fui buscar coisas da história da extensão. Interessante, não encontrei, Raul, em literatura internacional, uma história da extensão. Me intrigou. Depois eu fui juntando pontas e discussões. É que o conceito de extensão, tal como nós entendemos, é brasileiro, com uma influência nossa para a América Latina, e não da América Latina para a gente.
As universidades europeias, eles não sabem o que é isso. Aí eu fui buscar. Aliás, hoje é fácil você encontrar fontes originais na internet, né? Achei, em 1891, aqui um facsímile, né? A Sociedade Americana para a Extensão do Ensino Universitário, fundada na Filadélfia, em 1891. Encontrei. E, para eles, eles contavam essa história, né? Uma universidade por correspondência é citada, e a extensão, nessa primeira geração, é basicamente ensino. Agora, notem, ensino para aqueles que não entram na universidade, né? Cursos de verão, conferências populares. Aliás, grandes filósofos, sua obra são séries de conferências populares. As obras de William James eram famosas, as conferências de William James na Universidade de Harvard, né? Cursos livres, universidades abertas. Muita gente acha que a universidade aberta é invenção recente. Não é, tem mais de um século, né? E a ideia de educação permanente, ou educação... Aí tem uma discussão que é uma discussão violenta, própria da saúde. A gente faz a distinção entre educação continuada e educação permanente, né? Aí. Isso aqui é a primeira geração da extensão. Poxa, não, eu já entendi que a ergonomia do passador tem um problema. Pronto, chegamos aqui. Eu estava falando isso, a educação permanente. Agora, tem uma segunda geração. Essa primeira geração é século XIX, 1861, 1890, chega a 1910, 1915, e é interessante que o Abraham Flexner, que é um autor super importante para a educação e saúde, ele tem um livro que denuncia a Universidade de Colômbia pelos cursos livres que ela tinha, inclusive cursos de correspondência, né? Então, aquela extensão do ensino era uma extensão com uma série de polêmicas, né? Mas a segunda geração do que chamamos de extensão é prioritária a assistência médica, e aí diretamente o efeito da reforma Flexner, né? A ideia de que na saúde, hospitais universitários, na educação, colégios de aplicação ou colégios experimentais, né? Nas engenharias, centros de tecnologia, né? Agora, também nessa segunda geração, os programas de extensão rural. Aí a palavra aparece. O primeiro deles é um grande projeto de desenvolvimento do Vale do Tennessee. Foi criada uma autoridade para o desenvolvimento do Vale do Tennessee, em 1914, com extensão rural. E a extensão rural era como fazer as tecnologias de modernização da agricultura serem compreendidas e aplicadas por agricultores, por camponeses, né? Na década de 60, os programas de desenvolvimento urbano. E, na década de 70, a ação comunitária em áreas vulneráveis, em geral distantes, que o Brasil foi o Projeto Rondon. Então, essas atividades, quando assumidas ou com a participação das universidades, constituem a segunda geração das atividades de extensão. Agora, o Projeto Rondon, eu achei, aqui primeiro, voltando aqui a fazenda universitária, com atividade de extensão rural, e a saúde entra pelas educadoras. O Brasil teve formação, financiada pela Fundação Rockefeller, de educadoras em saúde, né? E enfermeiras também, ou, no caso, o equivalente hoje a auxiliares ou técnicas de enfermagem, né? Eu encontrei essas fotos na internet.
Aqui é uma foto que eu encontrei do projeto Rondon. O que me chamou mais atenção nessa foto é a calça boca de sino do rapaz aqui, ó. Outra coisa que me chamou a atenção é que esse é um registro, é um relatório do regime militar, né? Tá na internet, a refeição feita em coletivo, né? Está lá como extensão rural. Bom, projeto Rondon é do meu tempo, deixa eu olhar aqui, tem alguns desse tempo, já vi aqui alguns. A ideia do projeto Rondon era simples. Um avião da FAB levava universitários e universitárias de universidades importantes do Grande Sul para o norte ou nordeste, áreas pobres. E levava tudo, assistente social, estudantes de direito, estudantes de medicina, de saúde era super importante. Aí passava as férias e depois voltava no avião da FAB. E eu achei depois que algumas universidades chamavam isso de bandeiras. Vocês sabem a expressão bandeiras, o que significa para o escravismo no Brasil. Eram as expedições que iam capturar os indígenas, escravizá-los e trazê-los, século XVI, século XVII, na verdade. Pois bem, voltando agora, a terceira geração, aí a gente já pode situar nas duas últimas décadas, última do século XX e posteriormente, é uma regulamentação dos estágios profissionais. Algumas universidades começam a estruturar uma formação muito integrada às empresas, a ponto de parcerias também serem valorizadas e realizadas, mas entra aqui a prestação de serviços de saúde, não só hospitais universitários, que é daquela segunda geração, mas a prestação de serviços de saúde. E uma pandemia do empreendedorismo. Vou usar a expressão pandemia, com licença poética, evidentemente, mas em toda parte, de repente, uma valorização e com uma fonte que é o Sistema S no Brasil, especificamente SEBRAE, inclusive financiando, né? E aí todas as universidades, em várias áreas, se abrem empresas júniores, e o conceito, em algumas instituições, é o conceito de cooperação técnica, né? Isso aqui chega a assumir, nessa terceira geração, um formato, eu diria assim, de ponta, como definidor da atividade de extensão. E é uma coisa curiosa, porque algumas universidades, as estaduais paulistas têm isso, traz as artes, a criação artística, a animação cultural, para dentro da extensão, e inclusive mudam o nome das pró-reitorias para extensão e cultura, né? Eu fiquei muito interessado, enquanto eu estava aí no IA, busquei e achei coisas interessantes e tem um livro, Dialética da Colonização, do Alfredo Bose, que lida com essa questão do conceito de cultura, e tem eu acho muito interessante, muito rica, crítica desse elemento. Pois bem, agora finalizando, meu tempo está razoável, eu acho mais 10 minutos, a questão de prospectar essas tendências no campo da extensão, que talvez seja o que está nos reunindo aqui, né? Uma quarta geração, eu posso até dizer, alguns dizem que já estamos nela, outros dizem que estamos entrando nessa geração. Já estamos nesse esforço nacional de curricularizar a extensão. Eu aprendi que as palavras têm força, não tem essa história, né? Elas querem dizer coisas, né? Aí, a intenção de curricularizar é muito de buscar um reconhecimento interno equivalente às outras atividades. Mas, por exemplo, eu nunca ouvi a expressão curricularizar a pesquisa.
Então, tem uma questão que é uma questão de semântica política, vamos chamar assim, né? Nesse movimento. Aí, será que não... que se quer dizer ou se quer buscar integrar a ação transformadora, que é o que define isso que chamamos em geral como extensão, aos componentes curriculares? Será que é isso? Porque se for curricularizar a extensão do modo como o ensino está normatizado, eu acho que tem um problema. Pode implicar uma burocratização, pode implicar uma paralisação, pode implicar uma dificuldade de ser criativo nesse processo, tal como o nosso ensino ficou nas universidades. Eu estou sendo assim, propositalmente provocativo nesse aspecto, a ponto de muitos têm analisado que a formação profissional, tecnológica, científica, acadêmica, na universidade brasileira, é feita fora dela. Quer dizer, depois que o sujeito ganhou a legitimação social dada por seu diploma, é que vai aprender a sua profissão, carreira, área de atuação, etc. Né? Se for, eu acho que temos uma questão. Agora, sendo otimista, o professor Pascoal também sou super otimista, sendo otimista, é possível que a extensão, com todo o seu potencial, usando a palavra consciente, subversivo, com todo o seu potencial subversivo, contribua para resgatar esses problemas que o ensino nas universidades está encontrando, de se tornar cada vez mais conteudista, cada vez mais curricularizado como seguir normas, como conteúdos fixos, essa forma antifreiriana que nós organizamos a educação na universidade. Eu costumo dizer que na universidade a gente ensina, celebra, valoriza, mas não pratica Paulo Freire, né? Porque o modo como se ensina nas universidades, e, aliás, até o modo como a gente seleciona docentes nas universidades, verifica tudo, menos a capacidade docente, né? E isso ontem conversávamos sobre concursos, né? A maneira como a gente seleciona os docentes na universidade é uma maneira, inclusive, irracional. Por exemplo, essa história de sortear ponto. Quantos azarados brilhantes já se perdeu, né? E quantos sortudos medíocres entram. O cara que estuda um único ponto nos 10 é sorteado e termina enganando a banca, né? Mas essa também é outra digressão que vamos deixar para lá. O segundo há uma tendência, e, aliás, em muitas áreas, na área da saúde menos, mas em muitas áreas, as pessoas não estão mais buscando a formação para o empreendedorismo nas empresas, e sim em movimentos sociais, né? E então a universidade já começa em alguns lugares, mas em muito poucos, mas pode ser uma tendência ela se preparar para que essa energia da juventude de produzir uma transformação, fazer uma diferença, ser canalizado para instâncias que sejam não estatais, não governamentais, não de mercado, uma série de não, e a gente pode até ter uma valorização dessa ideia negativa do nem, né? Nem Estado, nem mercado, e algo que seja nesse campo, que, aliás, chama terceiro setor, mas formalmente não existe terceiro setor, porque no regulamento, no arcabouço regulatório nacional, você só tem ou público ou privado. Então, é pessoa de direito, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Não tem algo que seja
digamos, comunitário, social, no sentido assim, mais preciso. Aqui, eu diria que abre um horizonte, que ficou fechado por 6 anos, né? Que é a participação da universidade, a universidade ser chamada para participar em políticas públicas estratégicas. Mais protagonismo nesses grandes sistemas de participação social que a Constituição brasileira introduz e que alguns governos incentivam e que fazem com que na saúde, por exemplo, já são o quê? 17, né, Toninho? 17 conferências nacionais, com toda a preparação. E eu diria que, até agora, a participação das universidades aberta tem sido pequena, podia ser mais, mesmo que certos núcleos tenham contribuído muito. Eu indiquei só, por exemplo, o SUS, e eu acho que o que é, digamos, talvez uma tragédia é a pequena participação na educação básica das universidades públicas, né? Produzindo um paradoxo. As universidades públicas têm uma qualidade de formação melhor, formam quadros para a educação básica no setor privado. E podem buscar, os dados são assim, dramáticos, né? 90% dos docentes nas redes públicas de educação básica são formadas no setor privado. Não é nem uma inversão, é uma perversão, né? Até porque, dessa maneira, as universidades públicas estão reforçando o setor privado para ter uma qualidade de educação antes da universidade que aumenta as chances daqueles que podem pagar a escola básica pública de entrar nas universidades, da escola básica privada, desculpe, de entrar nas universidades públicas. E aí forçando as universidades a introduzirem modelos de compensação de algo que, na verdade, ela está na raiz desse problema, né? E eu não vejo muitos movimentos, pelo menos até o momento, não vejo muitos movimentos de algo que, digamos, galvanize as instituições, mesmo que algumas tenham no seu mandato, como eu acho que a Unesp tem, uma contribuição muito grande para a educação. E, finalmente, é um assunto que eu estava conversando com o professor Zé Carlos e ontem com Pedro, Eliana e Toninho, a questão de que estender para o mundo fora dela tem sido a definição de extensão, só que o mundo fora dela mudou muito rapidamente e, atualmente, o mundo virtual é quase como se fosse um espaço ainda muito pouco explorado pelas universidades, né? Eu sei que, na pandemia, eventos muito pontuais ocorreram. O trabalho de vocês aqui na Faculdade de Medicina é conhecido, a própria USP tem um trabalho conhecido, a Federal do Rio Grande do Sul também, mas o que a maior parte das instituições públicas brasileiras reagiu à pandemia foi um recolhimento. Levaram a sério demais o distanciamento físico, o isolamento, e aí se isolaram e criaram uma coisa chamada emergencial remoto, né? Um modelo emergencial remoto. E a participação das instituições públicas na mediação tecnológica das suas próprias práticas é muito pequena. E eu conversava com essa turma que eu mencionei sobre esse movimento por uma saúde digital mais presente, mais ativa, mais criativa, inclusive, né? Aí, quando eu falei isso para Zé Carlos, ele já foi me mostrar o aplicativo que ele está desenvolvendo. É um espaço que tem um potencial imenso.
E esse, deixa eu voltar, o que a gente pode chamar da extensão virtual. A gente também está se queixando muito das bolhas e da dificuldade da gente entrar nas bolhas, de ultrapassar esses espaços. O que significa é que esse espaço nós temos ocupado com muita timidez. Quando tem alguma ocupação desse espaço. Aí, por exemplo, a discussão das fake news, ou das mentiras digitais, né, que estão aí. É um processo que é um processo, primeiro, ele é um processo sistemático, metódico, meticuloso, artesanal, cotidiano, de ter sujeitos presentes e atuando e provocando nesses espaços. Aí a pergunta as instituições universitárias têm um potencial de ser tudo isso, só que representando a sua matriz de conhecimento, seus referenciais ético-políticos, né? Sua raiz histórica, todo esse cabedal de racionalidade que representamos. Mas, sinceramente, a gente não vê isso. O que vê é um espaço aberto que está sendo ocupado por... a gente entra em qualquer uma dessas redes sociais, assim, o volume imenso de A Grande Verdade, o livro que vai revelar o futuro. Você entra, é massivo isso, né? E eu acho, é uma sugestão somente, a gente está aqui trabalhando em tendências, que é um espaço que podemos ser criativos em pensar formas de lidar com isso a partir da universidade, inclusive recuperando muito de uma certa credibilidade e legitimidade social que ela teve quando não era esse espaço, quando era necessário bibliotecas, revistas, livros para a difusão de conhecimentos e temas, né? Então, é isso que eu organizei para tentar contribuir, sabendo que são questões que estão, nesse caso especificamente, são questões que estão abertas e que é tema dessa própria oficina, uma discussão sobre como, por exemplo, uma instituição como a Unesp tem como possibilidade de se posicionar até de modo pioneiro, porque, Raul, está aberto. Eu não conheço instituições que tenham já iniciado um esforço nessa direção, um esforço assim, não somente como uma política induzida, mas como uma reflexão da sua própria cultura institucional, né? Quer dizer, chamar de universidade digital não quer dizer sistemas de gestão automatizados e digitalizados, não é só isso, tem todo um universo que se abre que eu acho que pode ser interessante vocês começarem a pensar a respeito. Aí foi isso, eu acho que eu estourei o tempo, né? Mas se vocês tiverem ainda algumas questões, de tarde, infelizmente, eu não vou poder ficar, mas sei que vai ter uma roda de conversa daqui a pouco, eu também posso tá conversando com vocês algumas das questões que ainda vão continuar prementes, né, e demandando aí nossa atenção e interesse. Obrigado. Agradecemos demais a participação do professor Naumar Monteiro de Almeida Filho, trazendo o tema Extensão na Saúde, os desafios e possibilidades. E convidaria agora o professor Pedro Lourenção, em nome da direção da Faculdade de Medicina, em agradecimento à contribuição do professor Naumar no nosso colóquio de Extensão na Saúde. O professor Pedro fará a entrega de um mimo da Faculdade de Medicina ao professor, agradecendo a ele pela participação. Professor, aqui à frente para a gente fazer um registro fotográfico de vocês dois, por favor.
ter? A organização me passou aqui que nós teríamos um espaço para abrir para algumas perguntas. O professor Naumar estará à disposição, então, para perguntas da plateia. É isso, acomodando o professor Naumar. Aqueles que tiverem perguntas, a gente vai fazer chegar o microfone até o pessoal. Acho que aqui, né? Meu lado direito aqui. Aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor, levantem a mão que o Milton vai fazer chegar o microfone até as pessoas. Parabéns, professor, pela apresentação. Muito obrigada pelas reflexões. Eu gostaria de ouvir um pouco mais do professor no aspecto da gente tomar cuidado para não estar burocratizando, inibindo a criatividade nas atividades de curricularização. Eu venho de uma faculdade que fez 100 anos, o ano passado, e a gente sempre teve entidades que hoje a gente chama de ligas, né? E a gente viu que quanto mais a gente institucionalizou, menos criativo, menos proativos os alunos têm tido. Claro que isso é multifatorial e tem a ver com a geração, etc. Mas essa parte da sua fala me sensibilizou muito e eu gostaria de aproveitar esses minutinhos para o professor comentar um pouco mais. Obrigada. Mas alguém tem mais alguma questão? A gente fazer um bloco para depois o professor poder apresentar as respostas. Lembrando que logo depois, a gente fazer esse bloco, logo depois nós teremos um intervalo para um coffee, um café, onde as pessoas vão ter a oportunidade, inclusive, de interagir com o professor Naumar também, tá bom? Professor Eliana. Bom dia. Primeiro, agradecer. Acho que foi, assim, iluminado para o momento que a gente precisa. Eu sou professora Eliana, sou do Departamento de Saúde Pública, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Depois, talvez, a professora se apresentar também. Eu acho que um pouco na linha do que ela colocou, mas eu queria também te perguntar o seguinte, quer dizer, quando a gente tem esse livro do professor Paulo Freire, publicado, e eu acho que aí a gente tem um grupo grande de universitários que vai, assim, beber nesse livro, tá, da extensão e comunicação. E a aproximação que a gente vai fazendo é com a educação popular. Aí eu acho que, como você acabou não falando, eu penso que isso seria uma coisa para a gente trazer. Eu queria só lembrar, quer dizer, na década de 80, quando nasce a Pró-Reitoria de Extensão na Unesp? Isso. Então, na década de 80, a gente começa aqui em Botucatu um grupo de alfabetização de adultos, puxado pelo centro acadêmico, pelo movimento estudantil. E aí, na década de 90, há um convite da Pró-Reitoria de Extensão, que aí ela já existe, de que a gente trabalhasse esses projetos de extensão dentro da universidade. E aí, os alunos, eu procuro os alunos, eles viram para mim e falaram: não, professora, a gente não quer institucionalizar a extensão. A gente trabalha com educação popular. E eu demorei anos para conseguir convencer os alunos que era bacana, era importantíssimo, era um caminho para a gente trazer para dentro da universidade todo esse trabalho de educação popular que a gente estava trabalhando. Mas havia uma certa rejeição do movimento estudantil e eu acho que também, talvez, de grupo de professores mais ligados à educação popular, de que a gente não entrasse nessa história. E aí eu acho que isso é importante, porque eu concordo e tenho até conversado com o professor Raul. Eu acho que a Unesp
das 3 universidades estaduais, ela é a universidade que mais faz extensão, e acho que é uma extensão que responde ao Paulo Freire, eu acho. Quanto mais eu conheço as pessoas que fazem extensão na Unesp, assim, mais feliz eu fico de perceber um movimento muito rico. É isso. Mais alguém? Professor Raul, acho. O comentário que eu queria fazer em relação ao livro, né, Extensão ou Comunicação, quer dizer, porque o Paulo Freire, o tempo inteiro, ele vai ensinar para nós a importância de disputar as palavras. Então, em vez da gente inventar uma outra palavra, ressignificar, né? Então, eu acho que ali ele inaugura uma das dimensões que é uma inovação brasileira, que é a perspectiva dialógica. Por isso que é extensão ou comunicação. Quer dizer, ele quase que ele nega o termo, mas ele aponta um dilema gnosiológico, né? Porque é uma palavra que, quer dizer, para eu recriar, eu tenho que negar a palavra. Então, eu acho que você podia aproveitar. Você falou da ecologia dos saberes, né? Eu acho que essa é uma grande inovação e que a gente vai ter que aprofundar bastante. Então, o que diferenciaria então a extensão no serviço, senão a perspectiva da dialógica, né? E essa troca de saberes. Então, acho que um gancho aí para você aprofundar. A gente tem mais uma questão ali no fundo, daí a gente passa então para as respostas do professor, ok? Quem levantou a mão aqui no fundo? Aqui, ó. E em seguida o professor apresenta as respostas aí. Professor Nomar, sou professor Rodrigues, da Unesp de Bauru. Eu gostaria que o professor fizesse uma conexão com aquela brincadeirinha do Reinaldo de Azevedo, se não me engano, com os mercados, né? Que eu queria dizer o seguinte: no fundo, a gente também está produzindo, ou está preparando pessoas para se integrar à sociedade, desempenhar um papel profissional, vamos dizer assim. E eu gostaria que falasse um pouquinho de mudanças que estão sendo percebidas dentro do ambiente, da necessidade das corporações, das empresas, do Estado mesmo, né? Eu gostaria que o professor fizesse uma conexão com isso, por favor. Eu sabia que a questão da curricularização ia provocar um pouco, porque essa busca de institucionalidade via regulamentação normativa é algo que tem caracterizado muito um elemento da universidade brasileira, que é o fato dela ser estatal, mais do que pública. Quer dizer, se for no sentido que Eliana perguntou, a questão da educação popular, eu acho que a universidade pública brasileira ela é mais estatal e menos popular. O fato dela pertencer ao Estado. Isso também é um traço histórico da nossa universidade, porque, mesmo com as estaduais paulistas, tendo um modelo que é chamado de autonomia financeira, gerencial, administrativa e tal, mesmo assim, nós somos funcionários dos governos, como professores, docentes, servidores da instituição. E a pessoa jurídica, universidade, ela, nas universidades federais, tem 2 pessoas jurídicas, autarquias ou fundações, mas todas do Ministério da Educação. Aqui vocês têm uma secretaria que faz quer dizer, não é nem a conexão, porque da qual as universidades fazem parte. Outros países desenvolveram uma figura jurídica própria universidade. Portugal resolveu mais ou menos esse assunto, criando, daquele modo lusitano, né, uma pessoa jurídica chamada universidades públicas. Né? Por que isso é importante?
porque, sendo parte do Estado, no arcabouço jurídico brasileiro, nós estamos submetidos ao direito administrativo público, que tem uma cláusula de fundamento, que é a seguinte: no direito administrativo público, só se pode fazer o que está previsto na lei. Isso é anti-universitário. Porque se é para se fazer uma coisa que já está prevista, não tem criação possível nesse formato. Isso gera uma burocracia de sujeitos que estão o tempo inteiro preocupados em saber se eles ou elas estão infringindo a lei. Por isso que os nossos procuradores, né, aí eu fui reitor de uma universidade, o professor Pascoal está com essa missão, né, aí sempre que você pergunta uma coisa, eles nunca dizem como fazer. Eles dizem o que não pode fazer. Aí fica difícil você quer dizer, administrar ou liderar uma instituição que tem uma amarra burocrática na sua Constituição, no seu fundamento, né? Isso para a pesquisa, aí muitas vezes a pesquisa em inovação, desenvolvimento científico, tecnológico e tal, isso para a pesquisa parece que é um consenso de que é terrível. Mas eu acho que no plano de todas as outras atividades que juntas estamos chamando de extensão, isso é mais ainda sério. Porque os pesquisadores, eu tive uma carreira de pesquisa, que essa altura já se encerrou, mas o tempo inteiro eu estava pedindo financiamento para um projeto que eu já tinha feito. Minhas bolsas foram sempre apoio de algo que eu continuava fazendo, né? E se eu fosse fazer, quer dizer, eu estou aqui fazendo uma confissão pública de improbidade administrativa, mas o que todo pesquisador, na prática, realiza é ser criativo nas maneiras de fazer isso aí, né? Dessa forma. E aí vem a famosa prestação de contas, que a prestação de contas você tem que fazer um relatório para mostrar que aquilo que você previu foi feito. Só que não tem nenhum pesquisador criativo, efetivamente, que termina um projeto fazendo exatamente o que tinha sido previsto, proposto previamente, né? Aí que tem o avanço da ciência e da tecnologia. Aí, Raul, uma boa questão essa. Na relação transformadora com a sociedade, tudo que a gente está buscando é transformar. E transformar não é fazer o que vinha sendo feito previamente, né? Eu fiz essa digressão razoável porque a questão da curricularização ela pode ser pensada da seguinte maneira: criar componentes curriculares para cada atividade de extensão, fazendo de cada um deles um projeto de algo que fique permanente. Eu acho que aí esse temor de sucumbir à massa geral do que já está sendo feito sem, digamos, inovação, sem transformação, sem renovação, se confirma. Agora, tem uma outra solução, que é o seguinte: pensar a curricularização não previamente, mas como formas de integrar nos currículos, nos conteúdos, nas matérias, nos componentes curriculares, essas ações transformadoras. E que colegiados, departamentos, conselhos acolham com mais flexibilidade e abertura isso. A União Europeia fez o processo de Bolonha, que é muito polêmico, tem tudo, mas lá tem um elemento muito interessante. Eles fizeram a distinção entre educação formal, educação informal e educação não formal. Significa que é aberto para o reconhecimento posterior de algo que é avaliado como
inovador, transformador, articulador, integrador nessa relação com a sociedade. Mas aí o que é que acontece? Se um aluno nosso vai para uma universidade, num Erasmus desse qualquer, das melhores universidades do mundo, você pode fazer a lista, volta para cá com o seu certificado indicando o que foi feito, o que é que o colegiado vai fazer? Olhar se aquele conteúdo corresponde exatamente ao programa daquele curso. E aprova se corresponder. É evidente que não vai aprovar, porque não vai ser a mesma coisa nunca, né? Imaginem se esse jovem tem uma experiência fantástica na sua passagem por essa outra universidade e volta com um certificado de reconhecimento de créditos por sua educação não formal ao visitar, por exemplo, todos os museus de história natural dos lugares que ele foi e mostrar que aprendeu com isso. O conselho daquela instituição que acolheu ele atesta isso e fornece acreditação. Qual é a chance desse documento ser integrado, curricularizado aqui? Zero. Então, tem uma certa responsabilidade nossa, como docentes e dirigentes, de criar ou introduzir nos programas de cursos, não é esses 10% de atividade de extensão, é uma abertura tal que, muito mais do que isso, seja reconhecido como acreditação, como certificação formativa e outras questões. Então, como é seu nome? Patrícia. Viu, Patrícia? Eu responderia dessa forma, esse aspecto. Né? Qual foi a sua questão, Raul? Sim. Toda vez que eu trago essa discussão, eu precisaria fazer um disclaimer prévio. Eu não sou contra o conceito de extensão. Eu acho que a Universidade Brasileira criou isso para dar um nome a um conjunto de atividades que ela precisava nomear e colocar em algum lugar, para dizer, e inclusive gerenciar. Ocorre que, ao fazer isso, produz inevitavelmente uma separação dos outros recortes que a instituição se estrutura, no qual a instituição se estrutura. Aí, por exemplo, uma parte importantíssima do trabalho que a Pró-Reitoria de Extensão faz é ensino. Administrar formas de ensino, só que para sujeitos que não estão com aquela matrícula Unesp regulamentada. Mas é ensino. Quer dizer, do ponto de vista de prática pedagógica, é ensino. Outras são atividades de prestação de serviços, desde uma consultoria de uma politécnica, de uma escola tecnológica, até uma prestação de serviços de saúde. Né? A natureza do ensino e da prestação de serviços de saúde, uma coisa pode ajudar a outra. É o sonho da integração docente assistencial, só que elas são separadas. E aí nós temos um conjunto de coisas. Quando complica, eu acho que complica ao incorporar trabalhos de ação comunitária e, em geral, em populações, digamos, definidas de um modo, a palavra é forte, mas de um modo discriminatório. Por exemplo, comunidades pobres, periferia, ou então uma vila, como fazia o Projeto Rondônia, uma vila na Amazônia ou no Nordeste. Isso também tem uma natureza muito diferente de um hospital universitário, que, por sua vez, é muito diferente de um curso de extensão ou de um curso de especialização. E aí, aquela lista, gerações que eu fui mostrando, sucedendo de coisas que foram sendo incorporadas com primeira, segunda, terceira geração, ganha esse nome extensão. Eu não tenho uma resposta, sinceramente,
mas eu acho que o alvo de Paulo Freire não era isso que chamamos hoje de extensão. Eu estou entendendo, tenho clareza disso, não era. O alvo dele era a extensão rural daqueles projetos de desenvolvimento comunitário que tinham uma marcação política cooptadora muito clara. Aí. Só que a gente continuou fazendo isso, apesar de ter a advertência de Paulo Freire. Eu não sei, eu não sou um grande assim, estudioso, aprendi muito, mas não sou um grande estudioso para avaliar a palavra comunicação, como ele utilizou a comunicação. Mas, para mim, é claramente ali uma contradição. Tanto que no título tem uma interrogação. Extensão ou comunicação. E eu acho que é o diálogo. Eu acho que o que ele está querendo dizer ali é o diálogo. E, para isso, a gente tem o tema daquela nossa conversa na COP, que foi a democratização da universidade. Quer dizer, a universidade ser capaz de dialogar com os outros que não estão nela e que não fazem parte dela. E que eu creio que seja, de certa maneira, o dilema desse distanciamento que a gente está encontrando, não só dos saberes populares tradicionais, que normalmente se chama cultura popular, mas também do senso comum, quer dizer, desse senso comum que tem uma série de dificuldades digamos, pelo menos se questionar, e que a universidade se define exatamente por essa identidade na reflexão, no se autoquestionar, né? Mas tem muita discussão aí que me relembre aí, só que a idade chegou. Sim. 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 Ah, perfeito. Tá. Lembrei agora. Tá. Isso apareceu... Me diga seu nome de novo. Rodrigo. Isso apareceu, Rodrigo, em um dos nossos seminários, com a discussão sobre a democracia. A democracia não só ela interna, por isso que você está trazendo essa discussão, mas também na abertura das instâncias que a universidade tem para a participação real da sociedade. E aí eu dei o exemplo da instituição que eu trabalhei, em que a gente promoveu um fórum social na região para fazer a escolha dos membros da sociedade real que fariam parte do Conselho Estratégico Social da Universidade, onde a gestão da universidade é minoritário. E aí eu dei como exemplo, e em contraste, eu presidi um conselho universitário na Federal da Bahia, que eram 52 membros, dos quais 3 representantes da comunidade. Em geral, era um patronal, um sindical e um dos movimentos sociais. Em um conselho de 52, quer dizer, a palavra que eu encontrei é um adorno, para dizer que tem. Aí esse representante só ia quando o movimento estudantil tinha que votar alguma coisa, ia o representante sindical. Quando ia discutir algo do governo estadual, ia o representante patronal. E quando tinha questões de ações afirmativas, etc., ia o representante dos movimentos sociais. E aí a universidade se aplacava, achava que estava tendo. Então, eu diria que essa discussão é uma discussão muito mais profunda.
em relação à consciência de que a universidade, quer dizer, como figura, como forma institucional, ela só pode se queixar de que a sociedade não entende ou não apoia se ela tiver instâncias de participação real dessa sociedade na discussão dos seus propósitos. E realmente você tem razão, eu acho que o modo como a gente se constitui é um modo muito interno, mesmo o processo decisório acadêmico é um processo que, no máximo, escuta pares que são os participantes naquele processo. Por exemplo, o repertório de cursos que as universidades têm é definido por ela. E os conteúdos dos cursos também por ela. E aí, cada vez mais é reduzido, mais internalizado. Na graduação, isso é mais sério, na pós-graduação tem, apesar de ter alguns atravessamentos, mas eu diria que na instância, quer dizer, na instância estrutural da universidade não tem lugar para vozes da sociedade, né? Mas, é claro, eu também tenho consciência que a gente vem de tradições, são gerações, e é uma instituição que ela se renova muito pouco nesse processo, né? Nós recrutamos as gerações de professores com base em parâmetros e processos que são muito de herança, né? E heranças que não são muito transformadoras, né? E aí produz, digamos, momentos de crise, né? E eu acho que a sugestão que eu estou dando é que a gente está em um momento de crise, agora, né? É um claro momento de crise, né? E se a gente abrir essas discussões aí de um modo mais sistemático, organizado, encaminhativo, né? Temos uma boa chance de aproveitar a crise e transformar numa grande possibilidade, né? Eu acho que eu cobri tudo e a gente já pode continuar para